A psiquiatria está vivendo uma verdadeira revolução. A gente está saindo daquela observação que era puramente de sintomas para, de fato, começar a decifrar o código genético por trás dos transtornos mentais. Essa análise de hoje mergulha exatamente nessa fronteira, a relação super complexa entre nossos genes, o cérebro e o comportamento, e, claro, o que tudo isso significa para a prática clínica. A grande questão que vai guiar nossa análise aqui é bem prática, bem urgente. Como todo esse conhecimento genético se traduz no dia a dia do consultório, especialmente quando a gente lida com crianças e adolescentes. É um desafio que médicos, psiquiatras e residentes enfrentam o tempo todo. Para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 partes. Primeiro, o papel da genética na psiquiatria de hoje. Depois, os mecanismos genéticos e ambientais. Em seguida, vamos ver algumas síndromes clínicas específicas, as implicações práticas disso tudo e, para fechar, as mensagens essenciais para levar para o consultório. Bom, para começar, vamos entender uma coisa. Por que a genética deixou de ser só um campo de pesquisa lá longe e virou um pilar da psiquiatria moderna? A gente está falando de uma mudança de paradigma mesmo. Se antes o diagnóstico dependia quase que totalmente da observação de sintomas, hoje, com tecnologias como o sequenciamento de nova geração, a gente consegue literalmente enxergar as raízes biológicas da doença. A gente está migrando de um modelo comportamental para um modelo biológico totalmente integrado. Certo, mas e daí? Qual o impacto disso na prática? Bom, esse conhecimento resolve desafios clínicos bem concretos. Ajuda a refinar diagnósticos que têm sintomas muito parecidos, permite um aconselhamento genético muito mais preciso para as famílias e, talvez o mais importante, abre portas para o desenvolvimento de terapias-alvo. Mas beleza, para a gente poder aplicar todo esse conhecimento, a gente precisa entender os mecanismos por trás. Como é que exatamente os fatores genéticos e ambientais conversam, interagem para dar origem às condições psiquiátricas? Olha, o ponto crucial aqui é que a origem é quase sempre multifatorial. É muito raro ser coisa de um gene só. Na verdade, é uma dança complexa entre mutações no DNA, modificações epigenéticas que regulam esses genes e a exposição a fatores externos, que vai de drogas e poluentes até agentes infecciosos. E aqui tem um conceito que é fundamental. Epigenética. Pensa assim, o DNA é o hardware do computador, certo? A epigenética é o software. É ela que diz quais programas vão rodar e quando. Ela não muda o código genético em si, mas controla quais genes são ligados ou desligados. E essas instruções, elas podem ser herdadas, o que ajuda a explicar por que a apresentação clínica pode variar tanto. E como é que isso funciona na prática? A gente tem 2 mecanismos principais que se destacam. A metilação, ela funciona como um interruptor que desliga. Ela adiciona um grupinho químico ali e silencia o gene. Já a acetilação faz o contrário. Ela é o botão de ligar, relaxando a estrutura do DNA para permitir que aquele gene seja lido e expresso. É um equilíbrio bioquímico super delicado. E aqui a gente tem um exemplo clássico dessa interação gene-ambiente. O uso de maconha é um fator ambiental que pode sim aumentar o risco de esquizofrenia, mas, e esse é o ponto, ele faz isso de um jeito muito mais significativo em quem já tem uma predisposição genética. É como se o ambiente fosse o gatilho que dispara uma arma que já estava carregada, sabe? Ok, para ver esses princípios todos em ação, vamos focar em exemplos bem concretos. Os transtornos que são ligados ao cromossomo X. Eles são um modelo excelente para a gente entender esses mecanismos na prática. Aqui, a gente compara 2 síndromes que são cruciais de entender. De um lado, a síndrome de Rett, causada por uma mutação bem pontual no gene MECP2, que leva a uma neurodegeneração progressiva. Já do outro lado, a síndrome do X frágil, que é a causa hereditária mais comum de deficiência intelectual e que resulta da expansão de uma sequência repetitiva no gene FMR1. Percebe? São mecanismos genéticos completamente diferentes, levando a desfechos clínicos também muito distintos. A chave para entender o X frágil está no número de repetições de uma sequência de DNA, a CGG. Pensa numa escadinha. Um alelo normal tem menos de 43 repetições. Entre 43 e 200, a gente tem o que se chama de pré-mutação. O indivíduo é portador, mas geralmente não tem sintomas. Agora, se passar de 200 repetições, aí a mutação é completa. Esse excesso todo leva à metilação, que silencia o gene e causa a síndrome. Isso nos leva a um fenômeno genético fascinante que não segue aquelas regras clássicas de Mendel, sabe? É o chamado paradoxo de Sherman. O que se observou é que a instabilidade dessas repetições faz com que elas aumentem de tamanho a cada geração. E o resultado disso?
A doença vai ficando mais grave e aparece mais cedo nas gerações seguintes. É o conceito que a gente chama de antecipação genética. Mas olha, RET e X frágil são só a ponta do iceberg. A gente já conhece mais de 100 genes só no cromossomo X que estão ligados a algum tipo de anomalia neuropsiquiátrica. Isso só mostra a imensa complexidade genética que está por trás desses transtornos. Ok, então como é que toda essa teoria se traduz em ação no dia a dia? Como esse conhecimento genético impacta o trabalho no consultório, no ambulatório, na residência? 70 a 80%. Guarda esse número. Essa é a taxa de sucesso do diagnóstico molecular para casos clássicos da síndrome de Rett, identificando mutações no gene MCP2. É uma demonstração muito clara do poder que o teste genético tem para confirmar uma suspeita clínica. Na prática, a genética nos oferece ferramentas bem concretas. Primeiro, ela permite um diagnóstico molecular preciso, o que é um avanço gigantesco em relação a só agrupar sintomas. Isso facilita, e muito, o aconselhamento genético sobre riscos e prognóstico. E, ao desvendar os mecanismos da doença, ela aponta para novos alvos terapêuticos. Tudo isso, claro, sempre dentro de uma avaliação integrada do paciente. E essa interação com o ambiente não se limita a substâncias, não. Um exemplo recente e bem dramático foi o surto do Zika vírus aqui no Brasil. Um agente infeccioso, ou seja, puramente ambiental, teve um impacto devastador no neurodesenvolvimento fetal, causando a microcefalia. É um lembrete muito forte de que a genética nunca atua no vácuo. Bom, para a gente finalizar, vamos destilar tudo que a gente conversou aqui em algumas mensagens-chave, aquelas que são prontas para serem aplicadas na prática clínica. Então, o que é essencial levar daqui? Primeiro, a genética não é mais um assunto periférico, ela é central na prática moderna. Segundo, a avaliação tem que ser sempre multifatorial, pensando nessa interação entre genes e ambiente. Terceiro, síndromes como Rett e X frágil são modelos de estudo valiosíssimos para a gente entender mecanismos de doenças até mais complexas. E por último, o aconselhamento genético é uma ferramenta clínica indispensável no cuidado ao paciente e sua família. E para fechar, fica uma pergunta para o futuro. A gente já passou da fase de só identificar genes para entender os mecanismos. Será que o próximo passo é a intervenção? A terapia gênica, que já é uma realidade em outras áreas da medicina, poderá um dia tratar transtornos psiquiátricos? Essa é, sem dúvida nenhuma, a próxima grande fronteira que a gente vai ter que explorar.